Fala, gente, sou eu aqui, Mago Nanauê, continuando esse processo de treinamento aberto em magia do caos, dando continuidade à linguagem de magia ritual. Cara, essa linguagem tem sido bem difícil, bem desafiadora, porque são rituais maiores, mais complexos, com bastante estudo. E para além disso, porque estudar é fácil, o quanto isso mexe na vida e na cabeça depois, que é o pior. Enfim, nesse ritual específico aqui desse vídeo, eu vou falar sobre a invocação em magia ritual, né? Vou fazer uma assunção forma-deus do deus Mercúrio, o deus greco-romano ou planetário da comunicação, né? Usando esse arquétipo de Mercúrio. Eu fiz esse ritual 3 vezes porque as coisas deram errado. 2 vezes eu tive que fazer. Não é que deu errado, né? Foi isso. Alguns outros rituais eu tive que fazer 2 vezes pra corrigir, pra entender porque deu alguma coisa, pra poder compreender e fazer, né? É um treinamento, então eu faço, às vezes eu refaço pra poder deixar ele do jeito que eu imaginava. Mas é isso. Aí isso eu tive que fazer 3 vezes. E nesse vídeo especialmente eu mostro todo o ritual. Então eu gravei todo o ritual. 2, né? Eu vou explicar. O primeiro eu esqueci não. Eu pus pra gravar, mas não gravou. Parou de gravar e aí eu não gravei. Ele deu certo, mas eu senti que ele foi meio um treino. O segundo deu muito certo, mas deu muito errado, porque eu fui mexer com o deus Mercúrio, que é o deus da trapaça também, da lábia. Tem esse arquétipo aí da pessoa que engana. Fui tapeado pelo deus Mercúrio e aí fiz terceiro pra poder corrigir. E é isso que aconteceu. Enfim, eu vou contar isso tudo detalhadamente, vou mostrar o ritual enquanto eu comento ele pra vocês também, tá bom? Então é isso. Um beijo, bora começar com a magia ritual invocação. Ritual de Mercúrio. Antes de qualquer coisa, claro, vamos ler o que o Peter J. Carroll no Liber Caos Tyrannos Kybernetos tá dizendo sobre essa invocação em magia ritual, pra gente começar a falar. Na invocação ritual, você, o mago, busca saturar seus sentidos com experiências que correspondam ou simbolizem alguma qualidade particular que você deseja invocar. Assim, pode-se adornar o templo e a si mesmo com cores, aromas, símbolos, números, pedras, plantas, metais e sons correspondentes àquilo que será invocado. Você pode também adaptar seu comportamento, pensamentos e visualizações enquanto em gnoses, em uma tentativa de ser possuído pelo que você invoca. Na prática, as formas de divindade clássicas são usadas frequentemente. Já os panteões pagãos oferecem um espectro de qualidades que resumem toda a psicologia. Você não deve restringir-se a invocar apenas aquelas qualidades pelas quais tem uma simpatia pessoal. Qualquer invocação particularmente bem-sucedida deveria ser seguida, algum tempo depois, por uma invocação de qualidades completamente diferentes. Um programa meticuloso de invocação ritual deveria abranger o sucesso com pelo menos 5 invocações completamente diferentes. Ele dá um panorama do que ele sugere que seja a invocação ritual e eu realizo bem do que ele sugere. Eu queria trabalhar com essa qualidade arquetípica ou divindade que é Mercúrio. Então a energia mercurial, que tem a ver com o planeta Mercúrio, tem a ver com os deuses mercuriais, mas que dizem muito sobre a comunicação. O meu intento exatamente foi esse aí, ó. É minha vontade invocar a consciência de Mercúrio. Minha comunicação é ágil, assertiva e precisa. Conecto-me facilmente com as pessoas que escutam minhas palavras com interesse e atenção. Minhas ideias fluem naturalmente e são expressas com clareza. Então, meu intento é esse aí. Eu quis fazer uma invocação de Mercúrio para poder pedir a ele
essa capacidade de uma comunicação ágil e assertiva, melhorar minha comunicação. Basicamente, eu quero pedir, né, me relacionar com essa energia, puxar ela pra mim, puxar essa energia pra dentro de mim, que tem a ver com essa velocidade e agilidade de comunicação. Então, todos os símbolos das falas, dos cantos que eu faço no ritual, que eu desenhei, eles têm a ver com pedir para trazer isso desse Deus, essa racionalidade, essa razão, essa agilidade de pensamento, de fala, de clareza, de assertividade, de decisão. Tem a ver com isso tudo, o meu intento, o meu desejo. E por isso eu escolhi Mercúrio para trabalhar, porque é uma coisa que eu quero trabalhar em mim, melhorar cada vez mais a minha comunicação. E sempre nesses processos de rituais, tem algo que é ali sobre o ritual, que acontece ali. E naquele momento você tem insights, entendimentos, sensações, se vive, né? Você se sente, na invocação, você se sente como Mercúrio. Mas a aplicabilidade disso é para a vida, né? Então, há algo que acontece que é pós-ritual, que vai surgindo na vida, entendimentos na vida que são posteriores. Enfim, para poder fazer esse ritual, eu roteirizei um ritual, do meu jeito, em cima dos entendimentos de alguns outros rituais. Eu vou colocar aí na legenda todas as referências que eu usei, mas a primeira referência, Liberou, do Aleister Crowley, que ensina a fazer a Assunção Forma Deus. Aleister Crowley é muito complicadinho, né? Ele adora complicar as coisas. Faz a coisa parecer que é assim, só o ser humano mais especial do mundo vai conseguir fazer. E assim, eu fico com preguiça dele porque ele era um homem europeu, branco, naquela época, muito rico. E eu sou aqui um trabalhador proletário brasileiro, artista, então não dá pra fazer essas coisas que ele fala, ai meu Deus, é só quando você conseguir chegar no auge, então é um lugar muito idealizado, porque eu não acredito. Mas foi uma referência pra eu entender muitas coisas. Pego algo daquilo, coloco no ritual. A estrutura do ritual, inclusive, é de outro ritual, que é o rito de Mercúrio, do Peter J. Carroll também. Ele tem um rito de Mercúrio, uma ideia de rito de Mercúrio. Pego essa estrutura também e crio a minha estrutura do meu ritual. Vou colocar esse ritual aí também. Também vou colocar o meu roteiro de ritual para vocês verem como eu organizei um ritual. Tem isso também. Li também do Peter J. Carroll sobre magia laranja, que tem a ver com as habilidades mercuriais, as entendimentos da energia mercurial. E tem um outro artigo aí do Morte Súbita que fala sobre magia planetária, que também foi uma referência. Então, a partir dessas referências e das minhas próprias referências, eu desenhei esse ritual e fiz ele. Algumas coisas para saber antes da gente começar. Primeira vez que eu fiz o ritual, senti que deu certo. Aqui, deu certo, foi bom. Visualizações boas, sensações de invocação, de ser possuído por alguma coisa. Mas eu senti que ele foi mais um treino. Por quê? Primeiro eu não gravei. Não começou a gravar e aí eu perdi isso, porque pra mim era importante pra esse ritual eu gravar o ritual todo, que eu queria comentar ele inteiro com vocês, mostrando como eu fiz. E ele foi mais básico, assim. Ele era a mesma estrutura, mas eu senti que ele foi mais contido, funcionou, foi legal, ok. Aí eu falei, vou ter que fazer de novo porque eu preciso gravar. Aí eu fui fazer a segunda vez. Inventei de tomar aqueles 0,5 graminhas de cogumelo. Eu acho que tem uma coisa que até o Peter J. Carroll fala aí no Rito de Mercúrio, que eu fiz meio que... não é tão bom, mas é bom também. É bom, mas não é. Que é não usar psicodélico. Porque é ideal para a energia mercurial ser algo mais estimulante, mais acelerado, mais focado. Então, para a parte aí do rito, que eu tenho que fazer uma coisa bem lógica, que é fazer várias contas matemáticas, foi muito difícil. E também eu fiquei muito suscetível a uma coisa que aconteceu, que calhou de eu ser tapeado por Mercúrio. Vou explicar o que aconteceu também. Depois eu resolvi isso. E aí, depois de resolver isso, eu falei, não, agora que eu resolvi o tapeamento de Mercúrio e eu me ferrei. Quer dizer, eu poderia ter me ferrado, mas eu resolvi. Aí eu fiz o outro ritual pra falar, então agora tá. Vou explicar certinho tudo mostrando o ritual, mas só falando que eu fiz 3 vezes o ritual.
um sem gravar, que foi mais um treino, um que foi o principal, que foi com mais coisas, mais complexo, com mais insights, com mais desafios, mais difícil, que foi o principal, mas também que me gerou uma questão, e aí eu fiz o terceiro pra refazer e resolver. E é engraçado, porque o segundo eu tava todo me sentindo, aí o terceiro eu já tô com a cabeça baixinha pra Mercúrio. Sinto que a parte de possessão no primeiro foi a maior, no primeiro que eu não gravei. Porque existiu um momento ali que eu realmente senti uma coisa mais diferente, assim, foi mais forte a possessão. E quando eu olhava pro horizonte, assim, parecia que eu sentia cálculos em tudo e entendia tudo como dado. No segundo, acabou que eu fui tomado por algumas coisas emocionais, que foi o grande problema, que não era pra ter ido por esse caminho, mas também fui mexido pela energia de Mercúrio, e é isso. Mas tive insights maravilhosos sobre várias coisas. E teve o terceiro, que foi mais resolutivo, foi mais bonito, com a sensação mais equilibrada. Enfim, é isso. Aí eu vou mostrar aí a partir do segundo ritual, como eu começo, como eu fiz, pra vocês verem como é que é um ritual que eu faço, né? Eu queria muito mostrar visualmente. Tô falando aí de treinamento aberto a eras e mostro trechos, né? Fragmentos. E tudo bem também, porque é difícil fazer isso de uma forma muito demonstrativa e mostrando, inclusive sem ter alguém pra gravar, sem ter uma equipe, assim, né? Porque eu também... é uma coisa bem amadora que eu faço aqui, né? É isso, então vamos diretamente agora para o ritual. Oi, gente, pronto pra começar ritual de invocação de Mercúrio. Bora lá, tô aqui na laje com os itens, fiz um pequeno altar aqui. Vela, moedas com mel, vou colocar o mel. Esse aqui é pra eu fazer o Liber Jugorum, depois eu explico pra vocês. Mas é um sacrifício que eu vou fazer pra Mercúrio, um sacrifício de comportamento e controle de pensamento e ação. Um incensinho, minhas armas mágicas dispostas ali. Olha essa imagem, eu adoro essa imagem dele. O quadrado mágico do Mercúrio para fazer o ritual. Para começar isso, eu vou usar a laje toda como círculo mágico. Das últimas vezes estou achando que fechar o círculo, ser literalmente o círculo. Pra quê? Não. Me deixa todo imobilizado. Eu nem acho que essa é uma coisa que eu preciso de tanta... frufru pra isso não, tá? Tudo ótimo. Vamos lá, eu vou colocar pra gravar tudo, porque eu quero mostrar pra vocês tudo. Coloquei esse álbum aí, o álbum Holotrope do Bluetech. É um álbum muito massa, ele tem muito a ver com magia. A capa tem uma espécie de bafomé estilizado. Posso colocar ele aqui nas referências também. As letras das músicas têm referências de magia. E esse álbum, ele dura aí todo o ritual, ele vai acompanhando o ritual todo, que ele dá uma vibe bem legal, assim, meio tecnológica, meio magística, eu gosto muito. E eu tô aí começando o processo bem performático, bem corporelide, fazendo o ritual gnóstico do pentagrama, claro que com minhas adaptações. Comecei com a arma mágica do ar, fazendo os pentagramas de cada elemento, que é aquele rolê de fazer os pentagramas, né, dos elementos do ritual, do banimento inicial. Aí eu parto aí para os pentagramas de terra, né, fazer os pentagramas usando as minhas armas mágicas, meu pentáculo. Eu já falei, né, nesses outros vídeos. Mas tem uma coisa que eu gosto muito no ritual, que pra mim é sobre a performatividade e a teatralidade, né? Que é tanto fazer esse lugar de imaginação, como se eu estivesse numa viagem muito doida, psicodélica. Não, que eu não tava, porque eu tava numa viagem muito doida, psicodélica, visualizando essas coisas que eu desenho, imagino também. Aí eu tô fazendo o pentagrama da água, com a minha arma mágica de água. Então eu faço essas sensações com o corpo. É uma visualização que também mexe com a teatralidade, com a performatividade, porque pra mim é muito importante essa coisa do corpo em movimento, do corpo que também cria essa atmosfera. Então eu adoro me jogar nesse sentido de imaginar, e essa imaginação também perpassar o corpo.
Agora eu tô fazendo o pentagrama do fogo. Eu tô usando o Liberaba, que ele dá a indicação. Ele tava fazendo uma colinha do Liberaba. Eu preciso decorar o ponto exatamente de cada pentagrama, porque eu esqueço sempre. Mas eu levei o Liberaba, eu não acho um problema consultar, não. Porque eu acho que pra mim o mais importante é entrar nesse estado, que é uma espécie de gnose, que pra mim é a minha gnose preferida, que é a gnose de... É a gnose de teatralidade, performatividade. É usar o corpo e a imaginação no espaço para criar esses estados e que tem a ver com dança e dramatização. Eu falei agora, né? Hexagrama de Mercúrio. Vou fazer o hexagrama de Mercúrio também lá do Liberaba nesse exato momento. Aí eu tô fazendo o hexagrama de Mercúrio, que é uma visualização do hexagrama usando o corpo. Então, essa mistura do corpo com a imagem externa, o desenho, eu gosto muito disso. Pra mim, a autoimagem é exatamente sobre isso. E aí eu começo a me relacionar com a energia. Aí nesse momento eu tô pegando os cânticos, as coisas que estão escritas lá pra falar, os meus intentos e as invocações, né, as palavras mágicas e cantando. Então eu gosto muito de improvisar canto em cima dessas palavras, assim, desses momentos de falar coisas pra puxar a invocação. Nesse momento aí no ritual, eu coloquei 8 notas musicais no teclado. No primeiro que eu não gravei, eu toquei no teclado e aí eu fiz gravando, né? Mas aí eu fiz gravando, não, fiz cantando essas notas musicais, que o número do Mercúrio é 8. E aí eu falei essas notas musicais. Cantei essas notas musicais. E agora eu tô fazendo uma conversa direta com o Mercúrio, falando meus intentos de uma forma improvisada. Tô levando minha comunicação nesse lugar direto, tendo uma conversa direta. Aí esse momento eu fico falando meu intento de forma mais do coração, improvisado, trazendo isso em palavras assim mais racionais. Acho que tem a ver com a energia de Mercúrio e do meu desejo de colocar além do intento, né, de um resumo do intento ali num canto, colocar em palavras, ter uma conversa direto com Mercúrio. E agora eu já começo, já pulo para um improviso de novo de corpo, uma dança, eu já mexo dança, já começa a imaginação, mais livre. Então, para mim era importante partir desses momentos mais racionais para ir para um momento mais artístico, mais sensorial, mais sensitivo, corporal. Aí eu entro na postura do caduceu,
Essa postura tá no Rito de Mercúrio, do Peter J. Carroll, que é como se fosse um caduceu, e as mãos são as cobras do caduceu. E aí eu vou seguindo esse roteiro enquanto eu desfaço, aí meus braços eles são a cobra. Então é um processo de corpo e imaginação, entendeu? É externo e interno ao mesmo tempo. É criar imagem e criar sensação e emoção. Então tem que, acredito que a gnose, a coisa de fazer o ritual tem a ver com realmente abrir para essa mente inconsciente de criar coisas que geram no racional, mas no emocional, no sensorial, no energético, no espiritual, ao mesmo tempo, no corpo, né? Então, para mim, isso é gnose mesmo, assim, não só pela postura, mas pela dança, por dançar, por criar imagem. Então, esse é o tipo de gnose que eu mais gosto em ritual. Primeira invocação. Nós que vivemos com nossa sagacidade e intelecto, te invocamos, pela faculdade. Improvisar cantos, melodias é muito a minha vibe, então eu fico aí improvisando, criando isso, porque eu também acho que essa improvisação ela traz essa coisa gnóstica, assim, de desligar um pouco a mente racional. Então eu gosto tanto de improvisar dançando quanto cantando. Cérebro alado voando em meio a tempestade mental. Aí você viu aí, né, que eu vou improvisando, vendo imagens que estão na minha mente, igual eu falei da tempestade mental. É como se eu tivesse, nossa, um tanto de dados voando. Então vem muitas essas imagens na cabeça. E aí no Rito de Mercúrio, que é uma referência, né, das referências lá, que também faz bastante parte, que entrou bastante no meu ritual, tem essa parte aí que é o refrão enoquiano, que eu falo em enoquiano. Mas aí eu improviso cantando essa parte do enoquiano.
cantar o mantra e é uma inspiração completa. E agora também uma parte aí do Rito de Mercúrio do Carol, que é esse jogo de fazer o cálculo sobre o quadrado numérico de Mercúrio. É um jogo de concentração. Que é o Kamiya, o quadrado de Mercúrio. Ele tem 8 linhas, 8 colunas, e cada linha e coluna dá a soma exatamente de 260. E aí também tem um sigilo de Mercúrio. E nesse jogo, o que acontece? Eu tenho que fazer cálculos das linhas ou dos x que faz. Sabe o x que faz no quadrado? Aí no documento tem o que é o quadrado de Mercúrio, Kamiya de Mercúrio, chama Kamiya esse quadrado. E aí basicamente esse jogo é fazer diversos cálculos para chegar a 260. E aí eu tento fazer o cálculo na posição do caduceu. Aí quando eu termino o cálculo e dá certo, eu fecho os olhos expirando a letra I. E aí nisso eu fiquei um tempão, vou deixar super acelerado ali, tá? Porque vocês não precisam ver tudo, porque é um bom tempo que eu fico aí fazendo essas contas, esses cálculos. Aí nesse momento eu fico um tempasso fazendo esses cálculos, eu erro várias vezes. Porque é muito difícil essa concentração. Isso também é uma outra gnose, mas uma gnose mais pela lógica, né? Que eu tenho que fazer o cálculo de cabeça. Na primeira e na terceira vez que eu fiz o ritual, foi mais fácil porque eu não tava com o cogumelo na cabeça. Dessa vez que eu tava com o cogumelo na cabeça, foi muito difícil fazer cálculo. Muito difícil. Mas é isso, aí eu fiz 8 vezes, né? Contando os quadradinhos, né? Eu fazia alguns que era... Eu fiz um desenho, não lembro exatamente, mas... Tipo, linha, a primeira linha, depois vira pra última coluna, depois transversal, sabe? Então teve esse jogo aí que eu fiz. E fui fazendo esses cálculos. Foi bem difícil, durou bastante tempo dessa vez aí, nesse dia, nesse segundo ritual. Muito difícil essa porra. Esse momento aí eu sirvo mel em 8 moedas para Mercúrio, que depois eu vou passar para pessoas na rua, né? Aí consagro ali as moedas, acendo a vela e o incenso, demorei a acender a vela e chego na próxima parte do ritual. Aí nesse momento eu tenho mais uma conversa silenciosa com Mercúrio, olhando na imagem dele, nos olhos dele, entendendo alguma coisa sobre ele. O sol tá bonito, né? Faço a posição mercurial e acabo para a segunda invocação. Sou
Aí eu fico um tempo nessa improvisação musical, cantando e sentindo algumas coisas, assim, entendendo, numa comunicação aí, o corpo arqueia. Já aqui eu começo o voo de Mercúrio, né, que é uma sugestão lá do Liberal Gods Teclado, de fazer um voo, aí eu faço como se eu estivesse voando, começo a imaginar um cenário voando, assim. Tem várias imagens na mente, várias coisas acontecendo assim dentro de mim, essa postura. Nesse voo aí, por exemplo, é como se eu fosse lá pro planeta Mercúrio, aí tem um Mercúrio humano gigante, ele me pega com a mão assim, coloca várias cobras no meu corpo, começa a me picar. Então são várias imagens, eu não consigo nem lembrar exatamente de todas, que nesse momento a gente fica muito, né, em transe. Então, sentindo várias coisas de voo e de percepção sobre velocidade, sobre comunicação, diversas imagens sobre o planeta Terra e as comunicações do planeta, coisas internas, coisas sobre o chakra da garganta que vem também. São muitas imagens e eu acho que esses insights são os que fazem aquela modificação, que é o que eu tô pedindo, que faz essa invocação. Aí eu me sinto tomado também como se eu fosse o Mercúrio, eu até pego um bocado do seu imaginário aí, ó, e começo a me sentir como Mercúrio. O que isso significa? Tem algo sobre a minha visão que começa a ver as coisas como dados, para mim algo sobre dados, que eu penso muito quando eu tô assim, nessa computadora de Mercúrio. Ver as construções como cálculos, isso aconteceu mais na programa de fluxo também. Enfim, é uma sensação de poder, de entendimento, insights, que eu nem consigo lembrar exatamente várias coisas que eu pensei. Nesse momento é uma viagem mesmo que a gente então não dá pra lembrar exatamente a ordem dos fatos. Mas eu fico aí um tempo viajando, entendendo como Mercúrio vem do mundo, entendendo várias coisas sobre velocidade de pensamento, fala, comunicação, agilidade, precisão, que são as coisas que eu pedi. E me sentindo como ele. Aí que as coisas começam a ficar um pouco mais densas pra mim. aí que o problema acontece. Eu sinto, nesse momento aí, a atmosfera ficar densa. E eu começo a ser inundado por uma emoção e por um pensamento sobre uma pessoa. E sobre um problema que envolvia outras pessoas. E eu tento sair desse pensamento e não consigo sair de pensar nessa pessoa. Eu vou chamar aqui de Marcos. Acontece que Marcos é uma situação de Marcos com outra pessoa, que Marcos foi um cara abusivo com outras pessoas e eu estava meio que de paralelo dessa história. Sou uma pessoa que conheço Marcos e as outras pessoas e estava observando essa história. Nesse momento aí, exatamente, eu começo uma certa fantasia que eu não consigo tirar dela, ela me toma muito, e junto com uma atmosfera muito densa, a coisa começa a ficar muito densa pra mim. A sensação é de densidade, de estranhamento, tanto que você vê que eu começo aí, ó, no vídeo eu vou começar a ficar meio confuso, eu pego até outro pau e começo a rodar meio confuso, que eu começo a ficar meio esquisito. Nesse momento aí, o que tá acontecendo? Eu começo a fantasiar sobre ter uma conversa com esse Marcos, com uma sensação de que eu seria uma pessoa que, se eu comunicasse coisas com ele, eu iria resolver. E aí eu comecei a criar uma série de cenários na minha cabeça e eu fiquei, gente, será que é isso? Será que o Mercúrio tá me pedindo isso em troca do que eu tô pedindo a ele? E aí eu até pergunto Mercúrio, né? Fala assim, isso é uma missão que você tá me dando? Ele fala,
você pode recusar ou não. Você quer fazer isso? E é uma coisa que é o seguinte, gente, esse rolê. Se eu fosse conversar com essa pessoa, eu ia me envolver nessa história de um jeito que não seria legal. Mas que de alguma forma existe algo em mim. É muito difícil explicar isso pra vocês, porque é algo muito interno e que é problemático até com relação a essas outras pessoas, sabe? É um problema enorme de algumas pessoas. Que eu estava só de paralelo porque eu conheço elas. E estava um pouquinho envolvido, mas nada demais. Se eu conversasse com o Marcos, cara, eu ia me envolver nessa história muito, porque é uma coisa que tá dando até polícia, coisa jurídica, processo. E aí, se eu entrasse nessa história demais, eu ia me envolver demais. Só que eu tenho uma tendência de acreditar que eu conseguiria resolver o problema dessas pessoas com a fala, conversando com ele. Eu tava muito nessa fantasia de que talvez eu falando ia conseguir, conversando com ele, eu ia conseguir resolver essa situação que não tem a ver comigo, mas que eu estaria ali um pouquinho resolvendo. E eu comecei a entrar nessa onda e comecei a entender que era um desafio do Mercúrio. Pra mim, eu falei, putz, cara, sério que você tá me jogando essa agora? E não tava legal isso, porque a atmosfera não tava legal, não era uma decisão legal. E eu tava sendo tomado por uma coisa que não era racional, porque a decisão racional é não me envolver nisso. Cara, eu não resolveria isso falando com esse cara, com essas pessoas, conversando com esse cara. Eu não resolveria isso. E eu achava que eu podia resolver isso conversando com esse cara. Que é um problema que não tem a ver comigo, relação de outras pessoas, enfim. Coisa da vida e eu não conseguia sair disso. Então, e aí quando eu perguntei, o Mercúrio falou, você pode aceitar ou não. Tudo que ele falava, você pode aceitar ou não. Eu falava, meu Deus, será? Nossa, já tô aqui, eu comecei a pensar nisso, gente, aí. Nessa parte ritual eu fico um tempão remoendo aqui, ó, essa ideia, esse desejo. Porque é um desejo emocional, é um desejo que tem a ver com o meu ego e tem a ver com algo que eu achar de que a minha comunicação vai resolver algo sobre as outras pessoas. E de uma tendência de me envolver no caso dos outros, que é uma coisa ruim que eu tenho aí, um problema que eu tenho. Não é um problema, é bom também, quer dizer, não dá pra julgar isso, mas isso acontece. E especialmente em situações de abuso, então eu tenho uma tendência a me envolver na vida das outras pessoas quando tá em situação de abuso, eu não sei porquê. E essa situação eu fui meio que sendo colocado e afastei. E aí eu tava sendo puxado pra ir de novo. Então é uma coisa do meu desejo inconsciente de pertencer a isso, de me envolver, de ter a ver comigo. Mas isso tinha a ver mais com o meu ego e com minha fantasia de que eu poderia resolver com minha comunicação, com minhas palavras. Então, nesse momento eu comecei a fantasiar uma conversa com esse cara. Enfim. Até que eu faço a péssima decisão de falar assim, Mercúrio, eu vou fazer isso, então. Na minha visualização, eu tinha deixado o caduceu voando no céu, assim. E aí eu tava rodando, tentando tomar decisão. E eu fiquei com muita dúvida. Essa hora que eu pego o caduceu voando é quando eu topo conversar com esse cara. Eu topei essa decisão. E mesmo depois aí que eu tomo a decisão, eu fico andando em círculo, meio que assimilando a decisão. Por quê? É uma situação muito péssima, assim, que se eu me envolvesse, nossa, eu ia me ferrar muito, assim. E aí eu tomei a decisão, fiquei entendendo isso como uma missão de Mercúrio, mesmo ele falando que eu podia recusar, porque realmente falou que eu podia recusar. E eu fiquei assim, me sentindo mal, porque tava densa a coisa, eu fiquei super em dúvida, eu falei, meu Deus, o que eu tô arrumando da vida, por que eu topei isso? Então eu fico, assim, bem angustiado mesmo, por isso, por essa decisão. E o Mercúrio tava todo o tempo, quando eu tava tomando a decisão, falando assim, você tem que tomar essa decisão rápido. Você tem que tomar essa decisão rápido. Toma a decisão rápido. Vai logo. Eu tô fudido! Gente, é um tempasso aí numa espiral de pensamentos
esquisito sobre isso e tomando isso como uma missão que ele tá me dando. E peguei e topei, né? E vou seguindo o ritual até que eu chego na próxima parte do ritual. Agora eu vou correr. E aí, gente, começa esse drama aí. E aí a sensação que eu tenho aqui, como se o ritual tivesse todo tomado por esse desafio. E aí eu não consigo sair muito disso e parto para o próximo momento do ritual, que foi correr um circuito, sair correndo. Alguns quilômetros até voltar aqui em casa. Que foi incrível essa parte de correr, que eu tive vários insights sobre velocidade, sobre o tempo, assim. E eu acho que eu tive um dos insights mais valiosos com a energia de Mercúrio, que foi o seguinte, especialmente sobre falar e ser preciso na fala e ser consciente sobre a fala, que é o seguinte: quando eu corria e eu vi o tempo passando devagar ao meu lado, eu fiquei pensando sobre velocidade no sentido que a velocidade ela é sempre relativa, né? Alguém que fala com precisão, rápido no momento certo, ela não tá falando rápido. Não tô falando sobre falar rápido, tô falando sobre pessoa que é fácil no pensamento ágil. Não é sobre velocidade, porque velocidade é algo que é uma relação, e sim sobre presença, sobre achar o exato... Volto na presença, né? Sobre achar o exato momento de se falar a coisa e de aceitar as coisas como são. A ideia que eu tive nesse momento de corrida é o fotógrafo e o flash, que é o raio. O flash, que é Mercúrio também, essa coisa do veloz que o flash é. O fotógrafo, ele não é rápido. Não é sobre a velocidade. Não é sobre velocidade. Não é sobre movimento. É sobre entender que o exato momento preciso é falar o que precisa ser dito. Tirar a foto. O fotógrafo que tirou uma foto boa não é porque ele tirou o mais rápido possível. Só. É porque ele captura exatamente o momento certo. Ele sabe exatamente a hora. Não é sobre ser acelerado ou ser lento. Ou sobre ser calmo. É outra coisa. É outra percepção de tempo. É sobre justeza de precisão. E eu fiquei pensando naquela ideia de motor. Esqueci o nome do motor. Que é a teoria e o desejo de criar um motor para poder viajar a distâncias intergalácticas. Que, na verdade, não é sobre andar esse espaço todo muito, muito aceleradamente, porque o nosso corpo não dá conta de andar na velocidade da luz. E sim sobre dobrar o tempo ao redor para que a gente chegue rápido. Enfim, pirações que eu tive que tem a ver com velocidade de pensamento, que tem a ver com Mercúrio, e essa precisão na fala. Então, para mim é o seguinte: se eu quero falar bem, eu tenho que falar exatamente o que tem que ser. E não acelerar esse processo, nem não é sobre acelerar, nem ser lento demais, e também deixar que a coisa perca. Acho que tem algo sobre perder. Eu perco as informações ou as falas que eu não falei de forma precisa e justa, sabe? Enfim. É muito sobre isso, assim. Eu não tô sabendo explicar exatamente o que eu entendi, mas eu entendi algo sobre o que eu tô pedindo, sobre precisão de comunicação, que não é sobre velocidade, não é sobre ser rápido, ser ágil, não é sobre... É sobre ter uma justeza no tempo exata, uma exatidão no tempo da fala, que tem a ver com estar conectado com si, com o mundo, com o que eu tenho que falar. E se eu não... o que acontece, eu acho, o que dá uma fala ruim? O que dá uma comunicação ruim? Isso tudo é insight que eu tive correndo, cara. O que dá uma fala ruim? É eu tentar querer que a minha fala seja outra coisa, eu ficar ansioso, eu não conseguir dar conta de falar alguma coisa. Não, se eu não dou conta de falar uma coisa que eu queria falar, eu não falo. Eu falo com justeza, a precisão do tempo e da imagem que o fotógrafo captura.
Eu não posso idealizar o que eu queria e que eu não dou conta de falar. Então não é sobre velocidade, é sobre um alinhamento do meu corpo, da minha mente, da minha emoção e do espaço da pessoa, do interlocutor, que tem a ver com isso, que tem a ver com a boa comunicação. A boa comunicação é isso. Então esse é o grande insight que eu tive correndo, assim. Enfim, eu volto pra casa e faço o banimento final que eu vou colocar aí pra vocês. Cheguei da corrida, acabei de virar meu banho de hortelã. Tinha que ter gravado isso, esqueci de pôr pra gravar. Fiz um banimento final. Nossa, veio vários insights na corrida. Saí correndo pela cidade, foi ótimo. Agora eu vou tomar uma última ducha e acabou. Vou colocar gravando pra vocês verem. Cadê? Será que ele mostra a ducha? Mostra. Eu sou o jogo. Aí que entra o ponto. Logo após esse banimento final, assim que eu saio do ritual realmente, da mente do ritual, faço o pentagrama final e tomo banho, eu saio assim, desço lá da laje e falo assim, caralho, era pra eu ter recusado a proposta do Mercúrio. Óbvio que não é pra eu me envolver nessa história daquele cara, do Marcos, né, que eu falei. Óbvio que não tem nada, que eu não devo me envolver nisso. Ele testou os meus sentimentos e mexeu comigo. E agora eu tenho uma promessa pra pagar. E aí eu comecei a ficar péssimo. Eu não dormi essa noite porque eu fiquei numa dualidade que era o seguinte. Ou eu falo com essa pessoa e cumpro o que eu falei pra Mercúrio. E do outro lado, eu fico em dívida com ele. E aí eu comecei a entrar numa espiral péssima de dívida com o Mercúrio, que eu tava com dívida com o Mercúrio se eu não fizer isso. Ou então foi tipo assim, foi uma noite muito longa, porque eu mal dormi, que eu fiquei muito mexido com isso. Eu fiquei pensando que eu tava envolvido nessa história, que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se eu fosse lá falar com esse cara, eu ia me ferrar por eu me envolver nessa história. Se eu não fizesse nada, Mercúrio ia me ferrar nessa história. E assim, comecei a ficar maluco. Pensa numa pessoa ficando doida. Eu comecei a ficar doido. E eu acho que é nessa que algumas pessoas que mexem com magia dão uma endoidada. Não pode. Quer dizer, pode. Mexa, eu tô mexendo, né? Faz o que quiser, faz o que tu quer. Mas esse é o perigo. E aí eu comecei a ficar com muito medo de Mercúrio. E aí eu fiquei, putz, eu fui tapeado por ele. Porque ele falava o tempo todo. Ele falava, você pode recusar. Você não tem que fazer isso. Então tem um quê ali que eu falo assim, que eu me fantasiei, que é uma coisa que eu me coloquei ali, sabe? Porque o que é Mercúrio me trapaceando, o que é Mercúrio dentro de mim me trapaceando, sou eu mesmo me trapaceando. Quem inventou essa história de querer me envolver lá fui eu, minhas emoções e meu erro, foi um erro meu. Inclusive eu estava dentro da energia de Mercúrio, é como se eu estivesse me enganando. Eu estava me enganando, me tapeando, me trapaceando pra eu cair num lugar que eu não queria cair, numa história que eu não queria cair, que racionalmente eu não tenho nada a ver, que eu achar que a minha comunicação vai resolver uma questão que já tá entrando em esfera judicial de outras pessoas, de abuso das outras pessoas. Eu não vou resolver isso. E a racionalidade me pediu pra falar assim, não, Mercúrio. Mas eu comecei a me fantasiar em cima disso, fantasiar algo sobre a minha comunicação, sobre o meu lugar, sobre como eu poderia resolver isso. Esse outro cara também aí, o Marcos, ele é das energias, então eu falei, de mago pra mago, tem essa energia de Mercúrio que tem a ver com os magos. Então eu comecei a fazer isso lá do ritual, cara. E aí depois que eu aceitei, eu falei, putz, quer dizer, depois que eu aceitei, acabou o ritual na hora. Assim que acabou o banimento, eu falei, caralho, eu fui enganado, era pra eu falar não. E eu fui super tomado pela enganação de Mercúrio que estava dentro de mim. Eu estava me enganando, mentindo pra mim mesmo. Enfim, é isso que aconteceu. E aí eu tive uma noite muito difícil. Eu fiquei com muito medo. Comecei a fantasiar sobre punições. Ou eu fantasiava sobre punições, ou eu começava a fantasiar
sobre a situação de falar com ele. Aí comecei a assimilar que eu ia falar com esse cara e me envolver nessa história, eu ia me encerrar, ia me envolver e ficar de lado de uma história que envolve outra amiga, e aí virar um trem que eu não queria me envolver. E aí eu fiquei a noite toda pensando, então eu fiquei bem enganado por Mercúrio, então o Mercúrio estava brincando com a minha cabeça. A minha sorte é que a gente nunca é bruxa sozinha, né? No outro dia, por volta do meio-dia assim, porque eu não dormi direito, fiquei a manhã toda mal, eu tava péssimo, eu tava assim, caralho, que merda que eu vou arrumar, ai, me sentindo péssimo, porque eu não queria conversar com esse cara, e topei esse desafio de Mercúrio, que eu me dei, eu estava na energia de Mercúrio, eu era Mercúrio, e eu estava me enganando uma ideia de comunicação errada, que não faz sentido, que não é real e preciso nem para os meus objetivos, que não tem nada a ver com o que eu quero me envolver, enfim. E aí eu tenho amigas bruxas, minha amiga Alisson, que tira baralho cigano. E aí eu fiz umas perguntas pra ele, né, pro Alisson. E ele falou assim, eu fiz 4 perguntas, acho que a primeira era, devo conversar com esse cara e fazer o que o Mercúrio me pediu? Se eu não fizer, quais as consequências de Mercúrio? Acho que a primeira pergunta era, fui trapaceado por Mercúrio? Aí a segunda e a terceira era essas. Aí ele tirou lá no baralho e falou assim, olha, existe só uma resposta aqui e eu nem vou tirar para as outras respostas. E eu tô entendendo. Expliquei essa situação toda pra ele. E aí ele... Você foi enganado e ainda tá sendo enganado por Mercúrio. E aí ele falou assim, não é pra você fazer nada, você não tem que envolver nessa história, você nem tem que responder a Mercúrio. Mercúrio brincou com sua cabeça. Igual os bof brincam com a sua cabeça. Eu falei, caralho. Aí eu fiquei super em dúvida se era isso mesmo. Aí ele foi bem incisivo comigo. Falou assim, não é pra você fazer nada, não é pra você se envolver com isso. Me deu um sermão de ficar brincando com magia. E aí eu assim, ai, caralho! E aí quando ele até repetiu, foi bem afirmativo comigo pra eu voltar à realidade, porque eu tava enlouquecendo. Juro, gente, eu tava enlouquecendo. Aí quando eu tava assim, quando eu aceitei a realidade do que ele tava me falando, eu comecei a rir. Tive uma síncope de riso, fiquei uns 2 minutos rindo. Caí no chão de dor de rir. E eu acho que era Mercúrio rindo um pouco, sabe? Claro que é nós, claro que é algo do psicológico, claro que é algo das energias, né? Magia do caos. Nada é necessariamente verdade demais. Mas eu tive uma síncope de riso, porque eu entendi que era isso. Eu não era pra fazer nada. Era pra eu ter negado e passado no teste ali. Era pra ele ter falado, ele falou, você pode negar. Você não tem que aceitar isso. Mas aí eu comecei a rir de mim, rir da minha loucura e entender o que eu tava criando pra minha cabeça, entendendo o que era isso. Ri demais, ri. E aí eu voltei. E nisso, aí eu compreendi, eu falei, ufa, então eu não era pra ter feito isso. Ainda bem que eu não topei falar com essa pessoa, que eu ia me envolver num processo. Nossa, ia dar ruim. E também entender, e aí eu era tipo assim, não vou ficar devendo nada pra Mercúrio não, Mercúrio não vai me cobrar nada. Mercúrio não vai me cobrar nada. E tá tudo certo, porque não era nem pra eu ter topado isso, eu topei porque eu tava me enganando, mentindo pra mim mesmo. E aí beleza, eu entendi isso. Mas eu confesso que de lá, isso já tem mais ou menos um mês, até hoje, quando alguma coisa der errado eu falo assim, será que Mercúrio me cobrou? Não. Entendeu? Então existe uma coisa que eu fiquei aí meio um pouco. Eu sei que eu não estou em débito com Mercúrio, tanto que eu fiz o terceiro ritual que eu vou mostrar aí pra vocês, que aí parece que eu entro muito na onda de Mercúrio de uma outra forma e fico bem mais tranquilizado mesmo, assim, de entender, assim, eu pergunto mesmo, eu falo assim, é isso mesmo? É isso, passei no teste, o teste era esse, não era pra ter falado nada, eu ia só me enrolar, tanto na dúvida de estar em dívida com o Mercúrio, quanto fazendo lá, conversando com outro cara, e entendi que eu não tô em débito com o Mercúrio, não tô devendo nada pra ele não quer nada de mim. Mas eu confesso que às vezes eu pensamento, tipo, ui, deu errado, ih, será que é Mercúrio cobrando? Mas na cabeça firme, não é. E aí é louco isso, porque eu fico com a sensação, é quase como se eu tivesse uma cicatriz mágica disso. Que é, pega, sabe quando você tem uma cicatriz? Acho que aqui pega.
um pouco, sabe? Então, quando dá alguma coisa, eu lembro. Aí eu racionalmente falo, não, beleza, seguiremos, não tô com dívida com Mercúrio, já acertei, entendi que eu fiz o certo. Então, passei no teste de Mercúrio e vou conseguir as coisas que eu tô pedindo a ele, né? A melhoria da minha comunicação. Sinto que eu tô melhorando a comunicação demais também nesse tempo. Especialmente sobre sabendo muito ficar calado e tendo o momento certo de falar as coisas certas, sem medo. Então as coisas estão fluindo, assim. Senti que eu fui muito bem sucedido no ritual. E de que eu entendi algo sobre mim muito profundo, sobre isso de acreditar nessa fantasia da minha comunicação. Então perder a fantasia também é um resultado do ritual. E me tirar dessa situação que tem a ver com abuso também é entender algo sobre mim, assim. Enfim, mas com essa pequena cicatriz que às vezes eu fico... será que eu tô de dívida com Mercúrio? Eu tenho que, na racionalidade, falar, não tô. Então, é uma cicatriz, mas também uma âncora de realidade. Porque eu dei uma endoidada. Mexer com magia às vezes endoida a gente. Até que eu vou esquecer disso em algum momento, assim. Eu acho que é só porque tá recente, então... às vezes eu lembro disso. Enfim, é isso que aconteceu. E aí eu relaxei, realmente. E essas coisas é a intuição. A gente sabe. O nosso coração sabe. O que é tá incomodado e o que é tá leve. Quando eu resolvi isso, assim, falei, não tinha que ter feito nada com Mercúrio. Eu resolvi e falei, é isso, gente. Não tem que ficar pirando, não. E fiquei de boa. Aí meu coração fica leve, tudo perpassa. E o terceiro ritual também me confirma que tá tudo ok. Que eu entro bastante na energia de Mercúrio e fico tranquilo sobre isso, tá? Enfim, é isso. É isso aí. Aí eu vou mostrar agora o terceiro ritual bem correndo. Acho que vou passar ele bem acelerado, porque muitas coisas são iguais. E vou contar alguns pontos de coisas que me atravessaram nesse outro ritual. E é só isso. Tô aqui no terceiro dia desse ritual, da terceira tentativa. Não é bem uma tentativa, mas eu explico aí depois. E vai ser a finalização dessa invocação de Mercúrio. É isso. Vou começar com banimento. Minha energia tá mais baixa agora, né? No último eu tava animadinho. Bora lá. E aí, gente, eu cheguei no terceiro ritual. E eu acho que deu super certo. A estrutura é exatamente a mesma. Por algum motivo eu não levei o cajado na segunda vez. Na primeira e na terceira eu levei meu cajado aí, que aparece nesses fragmentos que eu tô deixando bem acelerado aí. Faço tudo quase muito parecido, assim. Não vou contar detalhes das imagens que eu vi, mas nesse terceiro as imagens foram bem mais fortes. As imagens corporais foram bem mais fortes. É engraçado, né? Parece depois de um tapa nós acorda também, né? Eu tô achando essa música paia, eu vou voltar pro outro álbum. Então esse funcionou bastante. Eu fiz esse ritual muito pra poder confirmar aquele rolê com Mercúrio, se tava tudo ok. Eu senti que tava, porque eu senti muito livre, muito liberto. São muitas imagens que acontecem lá, né? Então, imagens de guerra, de sonho, de momentos, assim, eu vou de Mercúrio nesse, foi muito forte, assim. Fiz isso também de ir muito lá em Mercúrio, senti planetas, e era tudo feito de dados. E aí começou a ter as cobras, essas cobras elas eram meio robóticas. E elas me picaram e colocaram vários fios em mim, assim, como se estivesse fazendo download de informação. Teve um momento, assim, que eu senti que era tipo um download, assim. Então tinha a ver com dado nesse sentido meio tecnológico também, nas visualizações. Tem um trechinho aí que eu vou deixar aí que... eu me divirto muito, danço gostosinho, me jogo. Eu sinto que esse foi bastante êxtase, assim, foi bem feliz, me senti... Sabe aquela sensação que você faz ritual, você termina assim, que delícia, diferente do segundo que eu terminei. Esse terceiro eu terminei mais gostoso, mais delicioso. Enfim, a estrutura foi exatamente a mesma coisa. Eu acho que teve momentos que eu tive que conversar com o Mercúrio pra entender
aquilo da dívida com ele, que eu fiquei em dúvida, né? E era isso mesmo. Essa sessão foi que eu passei no teste que eu fui provocado a fazer. Que eu fui tapeado pelo Mercúrio, pelo deus da trapaça. E... enfim, foi muito legal. Eu acho que se tem alguma coisa que... Eu acho que, tipo assim, a primeira vez eu senti momentos de mais possessão, assim, mas de uma forma mais passiva, como se eu olhasse para um mundo diferente. A segunda vez eu senti que eu me envolvi muito emocionalmente com o processo, e teve essa questão do desafio aí de Mercúrio, da charada de Mercúrio. E esse terceiro eu acho que foi um arremate, assim, porque as visualizações foram maravilhosas e a sensação foi ajustada, foi justa, assim, que eu consegui fazer assim mesmo o ritual. E é isso, né? Tentar várias vezes pra tentar fazer do jeito que a gente acredita que deveria ser mesmo, né? Porque eu acho que eu consegui, assim. E sinto uma percepção diferente da minha comunicação. Então é isso, gente. Aí mostrei pra vocês a minha invocação, imagem ritual, como é que tudo se deu. Mostrei bastante de como é a estética do meu ritual. Meus rituais são todos mais ou menos nessa estética. Gosto muito dessa gnose performática, teatral, dançante, cantante. Pra mim, o ritual e a teatralidade estão muito perto. E acho que é a minha gnose preferida mesmo, assim. É uma mistura de viagem astral, mexendo o corpo e dançando. Enfim, aí na descrição vai ter todo o roteiro do ritual, pra você que quer saber ele detalhadamente. E foi isso, assim. Acho que foi muito bem sucedido. Eu ainda tô assimilando. Acho que foi esses rituais, esses processos da linguagem da magia ritual foram todos muito intensos, assim. Eu preciso de um tempo que eu vou ter uma pausa. Inclusive, deixa eu te contar, eu fiz esses 3 rituais. A primeira vez que foi que eu não gravei, eu fiz num sábado. Mas as outras 2 vezes foi numa quarta-feira. E a sensação é que era no meio da semana, na correria da semana também. Então eu tô fazendo esses rituais, tô trabalhando muito, trabalhando no final de semana, meio de semana. Eu ainda não tive um tempo pra poder respirar sobre isso. E na mesma semana que eu fiz esse terceiro desse de magia de invocação, eu já fiz o quarto também, que eu viajei pra fazer, o de iluminação, lá no Rio de Janeiro. Aí eu vou explicar pra vocês no próximo vídeo, que eu já vou lançar muito perto esses dois, que eles foram feitos muito perto também. Então eu tô agora, que eu tô gravando, eu tô assimilando isso tudo que foi, assim, porque mexe muito mesmo com a gente, são muitos insights e precisa de um tempo, de um momento pra processar essas informações que eu ainda não tive. Mas foi muito legal, eu gosto desse processo de treinamento, porque é um treinamento mesmo, assim, né? Eu tô descobrindo o que eu gosto, o que eu quero, o que funciona, o que não funciona, o que não faz sentido, o que eu preciso ficar esperto, sabe? Eu sinto que quando eu vou animadinho demais, tudo assim, eu me ferro. Sinto quando eu vou com mais calma e respeito. Medo eu sempre tenho, assim, mas quando eu vou com mais calma, menos me achando, eu consigo melhor, assim, igual esse terceiro eu tava mais baixo, mas consegui fazer a energia fluir bem, assim, visualizar bastante coisa, entender muita coisa, criar muitas imagens, magos, enfim. É isso, tá? Obrigado por assistir até o final. Esse vídeo ficou longo, mas esse é o meu processo de treinamento em Magia do Caos. Nossa, falei tanta coisa hoje. Ver, editar e gravar aqui, eu tô assim, louquinha. Mas logo mais também vou mandar e postar aí o de iluminação, que foi o último, que foi mais simples. Assim, eu fui pro Rio, foi legal, mas foi mais celebrativo, foi de primavera, equinócio de primavera, então
Esses processos, assim, igual os últimos 4, né? Eu fiz 5, né, de magia ritual. Os 4 primeiros, evocação com goetia, divinação com tosse, e esse agora é invocação e até o de 40 dias de Baphomet. Cara, assim, processos muito intensos. Aí eu falei assim, não, o último vai ser mais celebrativo, mais leve, sem muito pensar e não também, não que não vai ter muita ação, mas sem muita cabeçudo e sem muita imersão desse jeito. Sem muita preparação, teoria, assim, mais celebrativo, mais leve pra finalizar e também com um intento bem específico, bem importante, assim. É isso. É isso, gente. Um beijo. Obrigado.